um estudo, tirar aqui algumas lições de um texto demasiadamente conhecido de todos os irmãos. Eu vou ler o texto todo, porque nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, mas eu quero o tema do nosso estudo está no versículo 14 do livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 16, eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Um texto sem o contexto, nós temos apenas um pretexto. Palavra de Deus, que é santa, bendita e não falha, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Preste muita atenção nos versículos. Porém, uma serva egípcia por nome... Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Isso aqui não é algo mecânico, como a gente está imaginando, não. Não é simples assim como nós estamos vendo. Havia um... Bom, eu vou explicar depois. Vamos para frente. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Ele não deu como concubina, ele deu como a segunda esposa. Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. 10 anos aqui é importante que os irmãos guardem para a compreensão desse texto, que tem uma lei até hoje entre os judeus e muçulmanos sobre esses 10 anos. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me fez. Abrão, Sara disse para Abrão: Deus vai julgar entre eu e você. Deus vai te castigar. Esse é o sentido da palavra. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me fez. Eu dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Tem nada a ver aqui com a serva, né? E respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Sarai também não era tão boazinha assim. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, a caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Por que o anjo não disse Sarai, mulher de Agar, mulher de Abraão? E nem porque o anjo disse Sarai, serva de Abraão. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora. Humilha-te sob suas mãos.
Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Isso aqui é um elogio, viu, irmão? Isso aqui não é isso aqui é um elogio de Deus para Sarai. Jumento selvagem, deixa eu vou explicar depois. Jumento selvagem. E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer, parece nome de cerveja, né? Bilai-Roi, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão. Abraão, seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. O nosso estudo é intitulado Beer-Lahai. Aquele que me vê, aquele que me vê e me ouve, é o nome desse poço, famoso naquela região. Muito bem. Temos aqui um texto rico de lições para as nossas vidas. O patriarca Jó, ele no momento de dor, antes de ser curado, ele disse lá no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Falando sobre a soberania de Deus. Nós falamos, ensinamos, às vezes até acreditamos que Deus pode tudo. Mas quando a gente entra na prática dessa crença, ela não parece ser verdadeira. Porque isso que aconteceu nesse capítulo 16, e para entender o capítulo 16, você tem que ler o capítulo 15, você tem que ler o capítulo 14 e até o capítulo 13. Porque faz parte, tem informações que complementam esta leitura. Precisamos para termos um conhecimento. Quem era Agar? Como Agar foi parar em Canaã? Sendo que Agar, ela era uma perfumista. Agar era uma maquiadora do harém ou do harém de Faraó. Agar não tinha uma vida tão ruim assim. Estava no palácio. Por ocasião do sequestro de Sara por Faraó, por causa da omissão de Abraão, que alguns chamam de mentira, Sarai foi parar lá no
no palácio de Faraó. E Faraó queria tomá-la por mulher. E ela ia ser uma das esposas de Faraó. Porque, para Faraó, Sara não era casada. Então ele tinha todo o direito de tomá-la por esposa. Isso era um costume, uma tradição naquela sociedade. Quando Faraó descobre que Sara é esposa de Abraão, Deus impede que ele a tome por esposa. Porque Deus fala com o rei do Egito. E aí Deus fere todas as mulheres, todas as esposas de Faraó de esterilidade. E só depois da oração de Abraão é que Deus abre a madre de todas as mulheres de Faraó. E era costume, quando isso acontecia, e eles respeitavam muito os sacerdotes, e Abraão era visto como um sacerdote. A palavra profeta, nesse tempo, ela ainda não tinha muita clareza para aquela sociedade. Ele era um profeta. E por causa disso, Faraó recompensa Abraão com ouro, com pratas, com animais, com bois, com ovelhas, com servos e conservas. Não é conserva. Conserva é servas e servos. E entre estas servas, que servia a Sara no harém de Faraó, pelos dias que ela ficou lá, Faraó dá Agar para Abraão, como escrava. A história começa aí. Só que Abraão e Sara, nas suas tendas em Canaã, ele já tinha muitos servos e muitas servas. Certamente tinha uma que servia a Sarai, atendente pessoal de Sarai. E todas as mulheres que eram escolhidas como atendente pessoal da mulher do patriarca, do clã da tribo, que na verdade era uma tribo, ela não só era um atendente pessoal, ela era candidata à segunda esposa do patriarca. Isso já era costume. Quando Agar foi escolhida atendente pessoal de Sarai por Abraão, Abraão estava dizendo para Sarai, futuramente ela vai ser minha segunda esposa. Porque ela habitava na tenda, tinha liberdade de falar, via a vida como era do casal, e ela sabia que ia chegar mais cedo ou mais tarde nessa condição. Porque diferenciava-se nesse tempo as atendentes pessoais, as escravas pessoais, que atendiam diretamente a sua senhora, das concubinas, que não habitavam junto, que também era um costume local, e que Abraão teve concubinas, porque a Bíblia diz que dos filhos das concubinas de Abraão, ele deu terras, deu presente, mandou eles para outras regiões, para não entrar em atrito com Isaac. Mas isso é uma outra história. E aqui nós encontramos Agar, capítulo 16.
Qual é a razão de tudo isto? Deus tinha um plano. No projeto, na aliança de suzerania. A aliança de suzerania era a aliança que se fazia entre o vencedor e o vencido. Eles faziam uma aliança. Como é que funcionava a aliança de suzerania? A mesma aliança que Deus faz com Abraão. Se eu não estou enganado, no capítulo 13. Abraão oferece duas partes, oferece alguns animais. E Deus manda ele estender esses animais no chão. E a Bíblia diz que caiu a tarde e saiu como um fogareiro por cima daquelas partes. E nessa aliança de suzerania, o menor tinha que passar por cima do braseiro, era um costume. Esse negócio de passar por cima das brasas, isso não é de hoje. Isso era antigo, chamava-se aliança de suzerania. E nessa aliança de suzerania, em vez de Abraão passar por cima das brasas, o próprio Deus passa por cima das brasas, recebendo a oferta, o sacrifício de Abraão. E nesse sacrifício, Deus lhe faz promessas. E entre essas promessas, Deus diz: tu terás um filho que será o teu herdeiro, entre outras coisas. Estava determinado, Deus falou, está falado. E a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Então não podemos duvidar, não podemos criticar, porque se Deus diz que ele é o pai da fé, é porque ele é o pai da fé. E ele provou isso mais de uma vez. Ele sempre acreditou em Deus. Então, aí nós chegamos aqui no capítulo 16. Abraão já estava nessas terras havia 10 anos. 10 anos se passaram da promessa feita, daquela visão que ele teve. E Deus tinha falado isso mais de uma vez. Todos nós sabemos, como Abraão sabia, que Deus nunca falha em suas promessas. O problema é que no momento de fraqueza, no momento de fragilidade, até mesmo as mentes mais espirituais, elas falham, elas caem, em busca de planos alternativos que não se harmonizam com a vontade de Deus. Aqui nós temos o caso de Abraão e Agar, nós temos o caso da promessa, mas isso pode acontecer comigo, isso pode estar acontecendo com você, isso pode estar acontecendo conosco. Deus me fez uma promessa há 20 anos atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, e a promessa começa a demorar, e a demorar. Na nossa mente humana, e essa é uma constituição da nossa mente, não há como nós mudarmos. Quando nos falta previsão, o que é faltar previsão? Quando é que vai acontecer? Porque a gente fica querendo saber como é que Deus vai fazer para desenrolar aquela promessa, que parece impossível. Aí nós começamos a ter dó de nós mesmos, começamos a achar que nós não merecemos, ou começamos a achar que Deus está tardando, ou começamos a achar que foi um momento de emoção, que não foi Deus que falou. Quando nos falta previsão, e aqui não se tratava mais de crer ou não crer. Aqui se tratava de uma lei natural.
Abraão morreu com 180 e poucos anos, 175 anos. Não é isso? 170. Abraão com 87 anos era um menino. Era um moço. O povo diz aí que Abraão com 99 anos era um velhinho. Não. Abraão era um menino. Falando da questão do sistema reprodutor. Não era o que a gente imagina. Acontece que o vigor, o costume de Sara, quando a Bíblia fala de costume, a questão da reprodução já estava encerrada. E Sara tinha um problema, um trauma, por causa da questão da esterilidade. No Oriente Médio, neste tempo, a esterilidade era tida como um castigo. A mulher era vista como uma mulher seca. Hoje é luxo. Não querer ter filhos hoje, naquela sociedade, ela podia, em qualquer festa, as outras mulheres olhavam para ela com desprezo, com zombaria. Sara suportou isso na sua tribo por muitos anos. Muitos e muitos anos. Quando fechou o ciclo de reprodução, que ela entendeu que não teria mais filhos, é que ela toma essas medidas extremas. Aqui está fácil da gente criticar, porque a gente sabe o antes e o depois. O antes, o agora e o depois. Mas nesse tempo não. Se você estivesse no tempo de Sara lá, habitando na tribo dela, você também ia olhar para ela e falar assim, aí a chefe aí. E todo mundo tendo filho, imagina, todo mundo tendo filho, porque aquele povo tinha filho a cada 6 meses, né? Parecendo prear, né? Se tinha uma coisa que sabiam fazer bem, era filho. Não era 2, 3 filhos. Não. Quanto mais gente, melhor. Era no mínimo um time de futebol. Não era de salão, não. Futebol de campo. Quanto mais filho, mais famoso era o homem. Aí nasce um aqui, nasce um ali, nasce um acolá, nasce um acolá. E imagina como toda vez que alguém dizia, que alguém gritava lá fora da tenda, porque o cara saía e gritava fora da tenda. Nasceu o filho de fulano. Imagina se Sara ia lá para festejar. Sara entrava na tenda para chorar, para se lamentar da sua sorte. Eu não tenho nenhuma procuração de Sara aqui para defender ela. Também não vou defender. Então tem essas dificuldades. Isso acontece em todas as áreas da vida. O tempo passa e não vemos o cumprimento da promessa. Em nossa mente, nessa mente que as mentes não mudaram, os homens não mudaram, qualquer demora, por muitas vezes, era tido como fracasso. Falaram que você ia ter. A mulher alimentava um sonho. E aqui não se trata só de Sara, é um sonho sobre qualquer coisa. Você compartilha o seu sonho com alguém, quando ele não acontece, as pessoas ficam como que incrédulas, não aconteceu, não vai acontecer. Mas se Deus falou, Ele não falha. Não esqueça da história de Caleb.
Passou 45 anos. Não esqueça da história dos filhos de Israel. Passaram-se 400 anos. Não esqueça da promessa de Deus a Adão. Passaram quase 4.000 anos e a promessa se cumpre. Deus não falha com as suas promessas. O problema é que, quando demora, a gente tem aquela promessa como fracasso e colocamos em prática o plano B, colocamos em prática o plano alternativo. Nós queremos dar uma ajudinha para Deus para que o plano se concretizasse. Muito bem. Passaram-se 10 anos. Aqui no versículo 3, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois dele ter habitado, quantos anos? Quantos anos? 10 anos. Por que isso aqui é importante? Não está escrito à toa 10 anos aqui. Porque havia uma cultura estabelecida naquela sociedade, que quando o homem casava, depois de 10 anos, se a mulher não conseguia ter filhos, ele era obrigado, porque senão ele não era respeitado entre os membros da sociedade masculina, a tomar uma mulher que lhe gerasse filhos. Passou 10 anos, não tem filho, então ele tinha liberdade de tomar outra mulher para gerar filhos. Por isso que o texto diz aqui, ó, tendo ele habitado em 10 anos na terra de Canaã, Sara esperou o tempo normal, e depois disso, isso aqui virou lei entre os judeus. Tanto os antigos, quanto os novos, quanto os muçulmanos, em todo o Oriente Médio, essa é uma cultura. Afeganistão, Paquistão, aquela região toda, Irã, todo aquele se não, depois de 10 anos, se não produz, espera 10 anos. Os que têm muito dinheiro, têm condição de fazerem inseminações, enfim, outros processos modernos para engravidar. Mas não tendo, como era o caso aqui, que não tinha essa tecnologia, esse avanço, o caso aqui era o quê? Tomar a assistente da mulher, da primeira esposa. E não era uma coisa mecânica. Nós estamos falando de Abraão, pai da fé, homem de Deus. Você acha que Agar não nutria um sentimento por Abraão? Por que você acha que ela aceitou? Apesar que ela não tinha escolha. Uma vez que era dado pela primeira mulher, ela não podia rejeitar, porque escravo não tinha vontades. Mas uma vez que foi dada, começou-se um relacionamento de Abraão e Agar, como se Sara ficasse para o canto, porque ela era a mulher estéril, porque ela era a mulher seca. Só que a barriga de aluguel, ela não é uma novidade do nosso tempo. A barriga de aluguel, nesse tempo que houve esse incidente, já estava em prática, mas não com esse nome, barriga de aluguel. Você lembra de Jacó?
que as suas esposas não podiam ter filhos, e aí ele dava a sua concubina como esposa a Jacó, para ele produzir filhos, e a outra colocar no colo. A diferença aqui é que Sara deu Agar para Abraão, para concluir, para dar cumprimento à promessa de Deus. E Sara, depois que Agar tivesse o filho, era para ela entregar para Sara, e Sara ia cuidar dessa criança. Só que no desenvolvimento desta gravidez, o amor materno falou mais alto. Em qualquer cultura é assim. Hoje muitos milionários de qualquer parte do mundo, eles pagam em torno de $10.000 por uma barriga de aluguel. Com todos os confortos, com todos os médicos, com os hospitais mais modernos, com tratamento, com alimentação. Por uma barriga de aluguel. E quando se tem um filho, é para entregar para aquele casal. E muitas vezes, o amor, aquele filho desenvolvido pela mãe, é mais forte do que o dinheiro. É o que aconteceu aqui com Agar. E aí o plano foi por água abaixo. Mas não foi só isso. Não aconteceu só isto. Biblicamente falando, Deus não antecipa ou atrasa suas promessas. A gente fica imaginando, Abraão tinha um relacionamento muito, muito próximo de Deus. Porque Deus não lhe proíbe, porque Deus não interfere para que esse plano, para que essa oportunidade que ele teve não fosse concluída. Ele não interferiu com Abraão e não vai interferir conosco. Porque Deus não precisa de ajuda para concluir a sua promessa, para cumprir o seu plano, para cumprir com a sua promessa. Ele sabe como fazer no tempo certo, na hora certa. A questão é que às vezes nós queremos antecipar o plano dando uma ajudinha para Deus. Eu já disse e vou repetir, no pacto abraâmico, em Gênesis 15, a promessa era um filho de Sara. Para Deus, o Ismael, que foi escolhido pelo próprio Deus, esse anjo aqui, ele representa uma figura do próprio Deus, aparecendo para Agar. Por que Deus aparece para uma egípcia? Isso aqui já é o fim do estudo. Eu quero tratar aqui com vocês sobre isso aqui. 10 anos. Abraão possuiu e ela concebeu. Não esqueça, Agar é assistente pessoal de Sara. Fizeram um acordo. Conversaram. Ela não tinha muita escolha. Abraão também poderia rejeitar, porque o homem tinha sempre a palavra final. E misteriosamente Abraão anuiu a vontade de Sara. E o texto diz: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Você sabe o que aconteceu nesse período aqui? Em que Agar
despreza a sua senhora? Todas as mulheres dos patriarcas, todas elas, a mulher de Jacó, as duas mulheres de Jacó, a mulher de Isaac, a mulher de Abraão, eram pessoas especiais, escolhidas por Deus para serem genitoras da nação que Deus havia escolhido. Todas elas. E algumas delas tinham problema com esterilidade. Agora, esta escrava começa a jogar na cara a esterilidade de Sara. Como você acha que a mulher reagiria a isto? Tendo ela poder. Como você acha que Sara reagiu a essa afronta? Sara lhe dava serviço além do que ela podia executar. Sara lhe dava tarefas além do horário. Sara privava Agar de situações, de coisas comuns, para que ela não ficasse, ou para que ela ficasse o menor tempo com o seu filho. E começou a judiar, literalmente, de Agar. Até a gente lendo o texto, dá até uma revoltazinha, né? Quando a gente lê o texto, que Sara, quando Agar está lá no deserto, e o anjo encontra, ela diz: estou fugindo da minha senhora. Estou fugindo da minha senhora. O anjo diz: você volta, pode voltar. Você pode voltar. O que o anjo estava dizendo: você não pode fazer isso. Ela vai ser a mãe de uma multidão. Ela vai ser a mãe de uma multidão. Só que Agar não sabia disso. Sara também não sabia disso. Mas ela estava com um trauma, ela estava com um problema. E não podia passar por essa humilhação em se tratando de uma escrava. E aqui começam os problemas. E ela culpa Abraão por conta disso. Deus vai julgar entre eu e você quem está certo. Nos textos originais diz: Deus vai te castigar. Ora, se foi a mulher que deu a outra para o marido, como é que Abraão, para se livrar desse problema, não é ela, tua serva, faz com ela o que você quiser. Era tudo que Sara queria ouvir. Agora Abraão não tinha mais nenhuma interferência. Mas ela não imaginou que ela ia colocar Abraão num desafio. Ou melhor, Abraão não imaginou que Sara ia colocar ele num desafio. Que Sara ia ser muito mais ousada do que as mulheres do seu tempo. E aqui nós chegamos num ponto que disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez. Tudo que eu estou passando é por tua culpa. Você aceitou, você podia dizer não. Você podia ter confiado. O meu tempo tinha passado, mas o seu não. Alguns pregadores dizem que Abraão não podia mais ter filhos. Conversa. Porque depois de Sara, depois de Agar, Abraão teve muitos filhos com outras concubinas. Então não era o problema de reprodução de Abraão. Você poderia ter esperado. Era como se Sara estivesse dizendo: não foi para você que Deus fez a promessa? Não foi com ele que ele fez o pacto? Não foi com você que ele fez a aliança?
Quem errou foi você, foi isso que Sara estava dizendo. E Deus aparece para Abraão e diz assim: faz o que ela está mandando. É a primeira vez, é a única vez em toda a história bíblica que Deus aparece para a mulher, para o marido, dizendo: faz o que tua mulher está mandando, porque não era costume. É a única vez que isso acontece, porque a responsabilidade no cumprimento desta promessa era de Abraão. Mas chegou um momento que como eu disse, até as mentes mais espirituais, elas falham e vão para os planos alternativos. O que eu estou dizendo é: espera Deus cumprir a sua promessa em tua vida. Espera Deus cumprir a sua promessa em tua vida. Acredite, porque Deus não falha naquilo que Ele prometeu. Não importa o quão difícil pareça, não importa quão impossível pareça, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Nós vamos parar aqui e vamos continuar depois. Vamos continuar a partir do versículo 5. Ou melhor, a partir do versículo 7. Porque o 6 diz: respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está em tuas mãos, procede com ela, segundo melhor te parecer. Sara humilhou e ela fugiu da sua presença. Isso não foi um dia, 2 dias, 3 dias, isso foi meses, isso foi anos. Ismael estava com 6, 7 anos, e ela foge da presença de Sara. Deus não permite que essas coisas aconteçam. Sara era uma autoridade espiritual na vida de Agar. Deus poderia repreender Sara por humilhar Agar? Poderia. Por que ele não fez? Porque ela não poderia ser humilhada. Sara não poderia ser desprezada. E por isso Sara humilha. Nós vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo 7. Na próxima terça-feira, se Deus nos permitir. Que anjo é esse? Que fonte é essa? Por que esta aparição de Deus para Agar? Porque o anjo faz uma promessa para Agar. E eu vou lhe explicar que tem a ver com Abraão, com a promessa que Deus tinha, que Deus fez para Abraão. Mas isso só na próxima terça-feira. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar o nosso estudo Berlai Roy. O Deus que vê, que vive e que vê. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, não importa quanto seja a sua aflição, não importa quanto seja o seu choro, Deus vai lhe encontrar na fonte. Fonte é lugar de mananciais, fonte é lugar de abundância, fonte é lugar de solução, na fonte findam-se as aflições. Na próxima semana nós vamos falar um pouco sobre isso, se Deus nos permitir. Muito bem, meus irmãos.